chegando, vai me dando um oizinho. Aqui, Edivânia, Ana Paula, Nilda, boa tarde. E boa noite para quem estiver assistindo depois aí, gravado. Gente, vamos então hoje. Bom, vou me apresentar rapidinho. De repente alguém está chegando aí e não me conhece, né? Eu sou Fernanda Denadai, sou fundadora da Academia do Artesanato. Eu sou mestre em administração e eu ajudo mulheres criativas, artistas, artesãs a transformarem os seus dons e talentos em um negócio lucrativo, né? Então, sempre que a gente pensa em empreender, aqui no Facebook, Juliana chegando, Filomena, Eunice, Andresa, tô vendo algumas alunas aqui, muito legal. Obrigada pela presença de vocês. E sempre que a gente pensa em empreender, né, em vender, entregar para o outro aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é isso que a gente acaba fazendo, né, com os nossos produtos, os nossos serviços, a gente precisa compreender que nós necessitamos também nos tornar pessoas melhores, né? E nesse movimento, então, não é só adquirir competências empreendedoras ligadas à gestão, né? Ou seja, como planejar esse negócio, como organizar, como vender, como divulgar, como precificar, mas também, e eu diria que até pode ser em primeiro lugar, adquirir competências emocionais, né? Autoconhecimento. Então, por isso que eu resolvi compartilhar aqui com vocês alguns ensinamentos desse livro, né, o livro Flua, para que a gente possa trabalhar um pouquinho essas competências emocionais. E a ideia é toda segunda-feira, às 15 horas, falar então aqui para vocês um pouquinho, um trechinho, né, desse livro. E o que eu separei aqui para hoje fala sobre o coração e as relações humanas, né? Então ele diz assim, na página 28, alguns princípios são essenciais para a construção das relações. E aqui a gente pode pensar em relações pessoais, né? De amizade, relações amorosas, relações com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os nossos funcionários, com as nossas seguidoras, né, nossas clientes. Mas transformar princípios em regras de adaptação da pessoa com objetivos de aceitação priva-nos de toda e qualquer autenticidade. Ou seja, quando eu me moldo para atender a uma expectativa alheia simplesmente, e às vezes até contrária àquilo que eu sou, isso acaba o quê? Nos privando da nossa autenticidade, de ser quem a gente realmente é, né? Nos privando da nossa essência. Então ele traz aqui, né, algumas dicas. E ele fala justamente do que eu comentei aqui no começo da nossa live, né? Antes da gente se preocupar, que eu tô falando com as minhas palavras, né? E entender o outro, é primordial que a gente primeiro se entenda, se compreenda, né? Então, às vezes, nos nossos relacionamentos, se existe algum conflito, a gente precisa sempre procurar se entender primeiro, se conhecer as nossas vulnerabilidades, né? Aquilo que, por que eu me atinjo às vezes tanto com
uma palavra, uma expressão de quem eu estou me relacionando, quando alguém que eu estou me relacionando me fala, né, alguma frase, alguma expressão, por que será que me incomoda tanto, né? E sempre que existe algum incômodo, uma raiva, um impulso, a gente precisa procurar entender o que é que está por trás disso, né? Por que que isso me atinge tanto? E quando a gente começa a se conhecer melhor, a gente acaba sendo mais compreensivo também com os outros e a gente não leva tudo para o lado pessoal, né? A gente começa a entender que às vezes um, um sintoma de raiva, de impulsividade, alguma coisa que aquele seu cliente te falou de forma meio atravessada, tô rouca. Ah, um resfriado me pegou nesse final de semana, tô me recuperando. Aí a gente começa a perceber que não é muitas vezes pessoal, né? Aquilo faz parte dele. É algo que ela precisa desenvolver e com a gente da mesma maneira. Então, vamos ficar atentos aí também, né? Como é que a gente anda reagindo a críticas que chegam para a gente, as palavras que os outros direcionam para a gente, né? Então, um parênteses aí que eu acho que isso é muito importante. Muitos relacionamentos, sejam comerciais ou pessoais, não dão certo justamente por falta de autoconhecimento, e aí a gente não tem empatia também com o outro para tentar compreender as causas daquele momento de explosão, né, de discussão. Então, aí aqui ele fala sobre ele volta, né, na questão da autenticidade, né? Ou seja, então, para eu não evitar confusão, eu não devo ser autêntica? Não, não é isso. E para a gente preservar a nossa autenticidade, ele indica que a gente evite moldes e estejamos atentos para que o nosso ego não seja o nosso molde, a ponto de impedir que você experimente novas situações que lhe revelem algo. E aqui eu me fez lembrar, né, que às vezes nós temos medo do novo, né, de se colocar em alguma parceria nova, ou fazer uma live, gravar um vídeo, ou simplesmente divulgar os nossos trabalhos, ou bater lá na porta de uma loja que eu acredito que pode ser minha parceira, mas aí eu fico com medo de levar um não, ou medo de ser julgada, medo de parecer ridícula, ou simplesmente medo do fracasso, né? E eu acho que isso cabe bem para nós empreendedoras, empreendedores. Muitas vezes a gente não assume riscos e novos lugares e não experimentamos coisas diferentes, não inovamos por medo do fracasso. A gente nem fracassou ainda, mas a gente tem tanto medo que aí a gente não vai, né? E continuando aqui, as experiências, então as novas experiências são poderosos instrumentos de ampliação de percepções, sejam elas positivas ou não. Portanto, experienciar é a chave. Então, experienciar é viver, né? Somente trazendo experiências relevantes para a sua vida é que você acordará de seu sono profundo e resgatará a sua fluidez. Pessoas fluidas não têm receio de sair da sua zona de conforto e não têm medo de errar, né? Não deixa, às vezes, mesmo que você tenha esse medo, você não deixa o medo te segurar, te impedir de vivenciar novas experiências. Então, eu vendo presencialmente, eu vendo de forma que as pessoas, um me indica para o outro. Eu tenho medo de
abrir uma loja virtual, por exemplo, e não dar conta dos pedidos, né? Quem disse que isso é uma verdade? Isso é apenas uma crença da sua cabeça e você está deixando muitas vezes de experienciar esse novo canal de vendas, essa nova forma de divulgação, simplesmente por um medo de não dar conta das coisas, ou então medo de não dar certo. Ah, eu vou ter o maior trabalhão para criar uma loja virtual, vai que não dá certo, né? Quantos de nós estamos, né? Isso que eu quero trazer para essa reflexão de hoje, deixando de criar novas coisas, fazer novas coisas, assumir novos desafios, com medo de não dar certo, né? Então, não tenha receio de sair da sua zona de conforto, né? Não tenha medo de ser quem querem ser simplesmente porque não reconhecem quem são. Pare de se culpar pelas coisas que fez ou deixou de fazer. Esse é um outro ponto. Tá falhando, vi a Ana comentando, pode ser que seja a bateria. Eu esqueci aqui de recarregar. Bom, se mais alguém comentar que tá falhando aqui no Instagram, eu retomo, eu conecto aqui, vai ficar meio torto o vídeo, tá? Mas eu retomo aqui eu retomo o raciocínio. Olá, a Maura chegando também. Então, esse ponto aqui também sobre a culpa é importante para que a gente vença essa mania, né, que a gente tem muitas vezes de se culpar pelo que não deu certo, de se culpar pelos nossos erros, pelo que a gente deixou de fazer no passado. Isso acaba também estagnando e consome o indivíduo. Então, livre-se também dessas culpas. Aprenda com as experiências, né? Eu costumo dizer que em cada experiência tem 2 resultados que você pode ter de uma nova experiência. Ou você vai ganhar com ela e ela vai dar certo, e você vai sair vitoriosa da sua nova experiência, ou então você vai aprender, né? Jamais você vai perder. E às vezes a gente tem medo justamente disso, né? Da perda. Então, não gaste o seu tempo se culpando pelo que fez ou deixou de fazer, né? Se conheça aí, veja aí dentro o que é que você tem vontade de fazer, de experienciar, de inovar no seu negócio, seja na sua vida, no seu negócio. E tenha coragem, então, de experimentar coisas novas, né? Sair daquele trilho, daquele fazer que já está ali há um bom tempo e assumir novas experiências. Porque é justamente nessas conexões novas, nesses novos caminhos, que o novo vem, né? Não adianta a gente ficar fazendo sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Já dizia Tony Robbins, né? Um dos maiores coaches do mundo. Se você quer atingir resultados diferentes, faça então coisas diferentes. Então, nessa segunda-feira aqui, começando a semana, é o meu convite para você. Anote aí o que você teve de insight aqui nessa live de hoje, que você tem vontade de fazer aí há um bom tempo, né? De repente, alçar novos voos no seu negócio, buscar novas parcerias, aprender coisas novas, aprofundar em alguns conhecimentos e você está adiando, procrastinando, simplesmente porque não quer sair da zona de conforto ou então por medo de não dar certo. Você nunca vai saber, né? Se vai dar certo se você não tentar.
tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar lá no canal do YouTube. Quero convidar quem está aqui no Instagram e no Facebook a conhecer o meu canal no YouTube. E se você entrar lá no meu site, fernandadenadai.com.br, você já vai ter também lá os vídeos do YouTube, os áudios no SoundCloud, e vai ter também acesso às postagens, aos textos que eu produzo, sempre com o objetivo, então, de te ajudar aí na sua vida e na sua jornada empreendedora, fazendo o que você ama, tá bom? Podem mandar aí depois comentários, dúvidas dessa nossa live de hoje, que eu gosto muito de receber, tá bom? Shirley, se o Instagram não me sacanear hoje, vai ficar ligada, vai ficar gravada aqui essa aula. Se não, depois você entra lá no YouTube, Fernanda Denadai, e vai estar lá também, tá bom? Para quem está chegando agora. Grande beijo, gente. Uma ótima semana. Tchau, tchau.